É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Amém? Vamos começar esse novo dia na presença santa e gloriosa de Deus, pela fé, vivendo aquilo que Ele nos concede, né? Aprendendo a ter esse recurso diário de Deus, o recurso do Espírito, da capacidade do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver o que Ele estabelece, né? Eu quero falar um pouco sobre isso nesse dia, porque eu comecei ontem um assunto com vocês a respeito de duas maneiras de a gente agradar a Deus, duas maneiras. E eu falei para você, eu até estimulo você a escutar o áudio de ontem, porque isso daqui é uma continuação daquilo, né? E para você, eu não posso repetir todo o áudio de ontem, que é muita coisa. Mas eu posso dar uma pequena pincelada para que você possa pegar o fio da meada aqui comigo. E a gente possa meditar um pouquinho sobre as coisas que a gente precisa pensar neste dia. Amém? Porque ontem eu falei que a palavra de Deus no Novo Testamento revela para a gente o seguinte, que existe duas maneiras de agradar a Deus, e a primeira maneira de agradar a Deus foi feita pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo explica isso em Efésios capítulo 1, que Deus teve que realizar uma obra tão gloriosa no seu próprio Filho, a nosso favor, que Ele primeiro precisa nos colocar num status de agradabilidade para consigo mesmo. Isso é uma coisa que muito pouca gente entende ou desconhece. E pouca gente aprecia. Isso não pode ser assim. Por quê? Porque essa primeira parte é o fundamento de toda a vida cristã. Essa primeira parte que Deus realizou, Ele nos coloca em Cristo, Ele nos faz amados no Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz filhos, Ele nos dá uma dignidade que não é nossa, é de Jesus. Não é uma dignidade do cumprimento da obediência da lei, entende? É uma dignidade da obediência de Cristo. Foi Ele que fez a obra, Ele que obedeceu, Ele que se sujeitou. Jesus foi fiel, não apenas para si mesmo, Ele foi fiel para que Ele servisse para nós. A sua fidelidade acabasse sendo a nossa fidelidade. Tudo bem? Essa é a primeira pincelada que eu estou te dando, porque você precisa escutar o áudio de ontem para você entender o equilíbrio que tem que ter entre essas duas facetas de agradar a Deus. A primeira faceta, eu falei ontem, é muito poderosa aquela primeira faceta, e você tem que entender. Escuta o áudio de ontem. Primeiro, Deus nos faz agradáveis a Ele. Isso não tem nada a ver conosco, com o nosso caráter, com a nossa capacidade. Não tem nada a ver, nada, zero a ver, tem a ver com Jesus. Isso aqui é uma coisa que contraria a mentalidade meramente humana e religiosa. Por quê? Porque a mentalidade religiosa, ela aprende o caminho contrário de tudo isso. Entendeu? Essas coisas que eu estou falando para você, você precisa ser humilde para aceitar as coisas divinas.
que eu digo isso? Porque se você foi acostumado dentro de um grupo religioso, seja ele evangélico, católico, sei lá o quê, ou de uma denominação cristã, entendeu? Todo grupo tem uma tendência de acreditar segundo as regras daquele grupo. E muitas vezes, quando você vai na palavra de Deus direto, direto mesmo, para falar assim, Deus me ensina aqui, o que o senhor está querendo dizer com isso? Aí Deus fala, tá bom, vou te ensinar. Aí você vai perceber que quando vem revelação do Espírito Santo para a tua cabeça, você vai perceber que Deus está querendo te levar para níveis poderosos de profundidade que o teu grupinho não aceita. O teu grupo não compreende. Portanto, você faz parte de um grupinho que limita a tua cabeça na questão de receber as coisas de Deus. Entendeu? Por isso que precisa de humildade. Fala assim, peraí, deixa eu pisar devagar nesse terreno, porque o negócio é bem mais amplo do que eu imagino, né? Por que eu falo isso? Porque eu também tive que aprender isso. Eu também tive que aprender a sair de caixas religiosas, denominacionais, para poder entrar num território glorioso de Deus, do Espírito, da revelação divina. Então, por que eu estou falando isso? Para preparar o teu coração, para que você não seja dogmático, aprisionado a uma maneira de entender de décadas. Deixa o Espírito Santo dar uma lavada nisso, na tua cabeça. Fala, Deus, por favor, me ensinar o que eu penso que sei, mas de fato não sei. Então, a primeira parte, ela fala sobre a primeira forma de agradar a Deus. Deus nos fez agradáveis a si no amado. É o que está escrito. Ele nos fez agradáveis. Essa primeira parte é a base, é o fundamento, é o alicerce da nossa relação com Deus. Deus precisa nos tratar a partir daquilo que Ele realizou em Cristo. Eu quero que você pegue isso. Por quê? Porque a cabeça religiosa, ela pensa assim, que Deus trata direto com a gente. Eu sei disso, porque eu também já vivi isso. A gente pensa que Deus trata diretamente com a gente esquece de Jesus, né? Deixa Jesus de lado, e a gente acha assim, Deus está tratando comigo, diretamente comigo. Ele olha para mim, Ele olha os meus defeitos e as minhas qualidades. A gente pensa que tem qualidade. E Deus despreza tudo isso. Aquilo que a gente chama de defeito e qualidade em nós, Deus resolveu aniquilar. Como assim, pastor? Para que Deus possa nos tratar e nos construir, Ele precisa aniquilar essa maneira de tratar com a gente entre defeito e qualidade. Deus não trata você de acordo com defeito e qualidade. Ele trata com você e a mim de acordo com Jesus. Não com os defeitos, porque Jesus não tem defeito. Ele quer nos tratar de acordo com a perfeição de Jesus Cristo. E isso já começa a extrapolar a tua cabeça, porque você nunca aprendeu isso. A gente está acostumado assim a ir na presença de Deus e falar, Senhor, eu sou um verme, eu não sei te agradar, e não sei o quê. E a gente acha que a gente está sendo humilde, a gente está sendo incrédulo. Entende? A gente está sendo incrédulo quando a gente acha que a gente está sendo humilde. Porque o que é humildade? Humildade é chegar na presença de Deus e falar, papai querido, eu realmente tenho muitos defeitos, mas eu estou aprendendo na tua palavra que o Senhor não me trata segundo os meus defeitos e qualidades. O Senhor quer me ensinar um caminho totalmente novo de tratar comigo. E esse caminho totalmente novo é me tratar em Jesus.
Então a primeira forma que ele nos trata é em Jesus. Em Jesus eu não sou desagradável, porque Jesus não é desagradável. Está entendendo? Em Jesus eu não sou indigno, porque Jesus não é indigno. Em Jesus eu não sou um pecador. Por quê? Completa a frase. Exatamente, porque Jesus não peca, Jesus não é pecador. Esse Jesus me justificou eternamente para que eu possa ter um status, um carimbo, uma legalização divina, independente de obras. Essa é a primeira parte da agradabilidade, é a base e o fundamento. Mas a segunda parte, que eu pretendo falar um pouquinho hoje, ela é igualmente importante, mas ela só é válida se ela for praticada em cima dessa primeira parte. Ou seja, a nossa conduta diária, o nosso comportamento cristão na vida, todo dia, a maneira como a gente se porta, como a gente pensa, como a gente aprende a se portar, tem que ser uma coisa completamente fluente desse território anterior que eu expliquei para vocês. E o que eu percebo ao longo da vida? Eu percebo que boa parte dos nossos irmãos queridos se esquecem da primeira parte e tenta construir um comportamento cristão que parte deles mesmos e não de Jesus. Fala assim: Senhor, eu vou melhorar o meu comportamento para ti. Tá vendo só? O comportamento cristão, na maioria das vezes, na mentalidade dos cristãos que não entendem essa primeira parte, é sempre aquela coisa que eu vou fazer para. Entende? Eu vou fazer para, e não eu vou fazer por quê. Deixa eu explicar melhor. Eu vou praticar isso aqui para conquistar bênçãos espirituais. Eu preciso de vitória, então eu vou praticar tal coisa. Então esse tipo de mentalidade é uma mentalidade muito comum, porque ela nasceu de um psiquismo que veio da lei de Moisés. A lei dizia assim: se você obedecer, se você praticar isso, se você praticar aquilo, então você será abençoado. Então você prosperará. Então o Senhor abrirá as portas dos céus. A lei era condicional. Então o cara lê o Velho Testamento e ele continua acreditando que isso continua sendo uma realidade para o Novo Testamento. Só que o Novo Testamento dá uma invertida na coisa. Porque Jesus veio cumprir todas essas coisas em nosso favor para nos colocar numa posição que traz para a nossa vida os benefícios do próprio Cristo de antemão. E essa palavra é muito importante, eu sempre falo ela. Por que de antemão? Porque previamente Deus estabelece coisas gloriosas que são negligenciadas pela mente cristã. Esse alicerce que Deus estabelece é da onde deve fluir toda a nossa edificação. É o que Paulo diz. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. O nosso fundamento é Jesus. Ele estabelece primeiro uma justiça. Jesus vem e nos justifica primeiro. Isso é uma coisa tão contrária ao pensamento, ao pensamento cristão legalista. É muito contrário. Porque as pessoas pensam assim: como é que Jesus tem essa coragem de me justificar se ele não viu ainda as qualidades das obras que eu vou praticar? Pois é exatamente isso que ele fez.
E aí as pessoas que não aceitam esse tipo de entendimento, elas pensam assim: se as pessoas continuarem praticando erros e pecados, elas estão demonstrando que essa doutrina não é verdade. Não, querido, não é isso não. As pessoas que praticam pecados e que se denominam cristãs, elas não têm entendimento real da verdade. Você está entendendo? E eu quero mostrar isso para você nessa segunda parte do áudio. Por quê? Porque a nossa conduta cristã, que é poderosa, ela tem um peso poderoso em todo o Evangelho. Eu quero mostrar isso para você. Esse peso poderoso que tem que ter na conduta é exatamente o peso que precisa ter para que a doutrina inicial, a doutrina que eu falei ontem, ela se valide na nossa vida. Entendeu? Para que haja validação. Então eu quero ler para você o nosso texto, que está em Colossenses. Ontem eu errei, tá? Se você for lá no áudio anterior, eu falei Filipenses. E o pessoal mais entendido da Bíblia deve ter notado. O pastor falou aqui de Filipenses, mas é Colossenses, capítulo 1. E eu falei para você que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 9, ele diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos Epáfras falar de vocês, não cessamos de orar por vós, e de pedir a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E por quê? Porque ele vai falar de conduta aqui. Ele vai falar da segunda parte que traz a balança precisa na vida cristã. Você não pode viver... Deixa eu explicar uma coisa antes que as pessoas comecem a pensar errado. Você não pode viver só com a primeira parte daquilo que Jesus realizou em teu favor. Tudo bem? Vamos combinar? Você não pode viver só com a primeira parte, falar assim: olha, glória a Deus, Deus me fez agradável a Ele, portanto eu vou viver de qualquer jeito. Isso é uma estupidez, eu vou mostrar para você. Entendeu? Porque tem gente que rejeita essa doutrina porque pensa desse jeito: pastor, se você ensinar esse negócio aí, as pessoas podem falar: porra, que legal, então Deus me ama, Ele me aceitou, Ele me fez agradável a Ele, então eu posso viver de qualquer jeito. Não, cara, você não pode viver diabolicamente, contrariando uma obra que Deus fez a teu favor. Por quê? Porque isto seria receber a graça de Deus em vão, é o que Paulo diz. Entende? Deus tem sido gracioso, mas se eu não permitir que a minha vida seja envolvida na totalidade do meu viver, eu estou recebendo a graça de Deus em vão. A graça de Deus foi oferecida, mas ela não está funcionando na minha vida, porque a graça de Deus ela só vai funcionar na totalidade quando de fato ela se tornar comportamento na vida, quando ela se tornar conduta, quando ela se tornar prática, quando ela se tornar palavras, quando ela se tornar ações, quando ela se tornar sentimentos, quando ela se tornar afeições. Olha que coisa poderosa. Está entendendo? Por isso que essa segunda parte do ensino é um equilíbrio perfeito que você precisa ter para que aquela primeira parte de ontem seja completamente poderosa na tua vida. Quando você disser assim, ver, aleluia, Deus me ama e Ele me fez agradável a si mesmo. Aleluia, papai. Portanto, agora eu vou viver de modo digno dessa realidade. Eu vou mostrar para você que viver de modo digno não é apenas viver de maneira moralmente aceitável. Vou mostrar para você agora. Ele diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria
e inteligência espiritual. Está entendendo? Sabedoria e inteligência espiritual significa entender que Deus fez algo para que eu possa viver em cima disso, ou a partir disso. Essa é a sabedoria. Essa é a inteligência espiritual que você precisa ter. Deus não realizou uma obra tão gloriosa previamente em direção a você para que você viva de maneira estúpida e derrotada na vida diária. Não faz sentido. Não faz sentido que Ele tenha amado você, tenha redimido você e tenha dado vitória, tenha te dado a própria justiça do seu próprio Filho, para que você viva de uma maneira tão idiota, tão estúpida, tão contrária e tão violentamente ignorante na direção contrária do que Ele estabeleceu previamente. Então, para que você viva corretamente na vida diária, você precisa ter essa sabedoria e essa inteligência que é espiritual. De falar, opa, se Deus realizou tamanha glória previamente para comigo, então agora eu preciso aprender a entender a vontade de Deus na minha conduta. É o que ele está dizendo aqui nesse texto, versículo 10. Para que possais andar dignamente. Quando ele usa esse verbo andar, ele está falando de uma conduta diária, de uma maneira que a gente nunca se comportou antes. Eu vou mostrar para você que se conduzir, se comportar, praticar coisas na vida diária, tem um peso poderosíssimo para fazer concordância com o que está realizado em Jesus Cristo, com aquilo que foi realizado previamente ao meu respeito. Andar dignamente significa andar de acordo com o que está realizado. É isso que é andar dignamente, entendeu? Quando você lê um texto desse, a tendência, a primeira tendência é achar que a gente andar dignamente é andar de maneira moralmente aceita, digna. Porque isso também é uma verdade. Mas o conceito mais primário de andar dignamente é andar de acordo com o que Jesus realizou em nosso favor previamente, primariamente. Eu falei para vocês ontem que Deus nos deu um status de maneira gloriosa e prévia, um crédito, uma justiça perfeita, uma agradabilidade perfeita. É coisa perfeita para que a gente possa mudar o nosso estado, ou seja, a nossa conduta, que é imperfeita, vai ter que ser moldada por essa glória prévia, você está entendendo? É muito lindo esse negócio todo. É por isso que Paulo fala que para a gente andar de maneira digna com o que está realizado previamente, a gente precisa ter essa sabedoria e essa inteligência espiritual. A gente não pode ser bobinho, estúpido. A gente tem que ter entendimento. Falar, opa, peraí, se Deus realizou tamanha obra previamente a meu respeito, eu preciso corresponder de maneira digna, com um viver que seja coerente, né, que flua, né, dessa bênção, dessa graça anterior que Ele produziu para mim. Aleluia. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Tá vendo só? Esta segunda parte, a segunda maneira de agradar a Deus é no comportamento. É o que ele está dizendo aqui. Agradando-lhe em tudo, como? Na conduta, no comportamento, no andar diário. Como é que a gente se comporta diante de situações, como é que a gente se comporta com as outras pessoas, como que a gente se comporta no secreto do coração. Isso daqui já não é, entendeu? O nosso status. Isso daqui é um estado que a gente precisa aprender. Comportamento é aprendível, não é? Eu vou mostrar para você ao longo do caminho que a gente precisa aprender comportamentos cristãos. A gente precisa aprender porque
A gente desenvolveu, né, uma vida do nosso próprio jeitão, mas Deus tem uma conduta correta, entendeu? Deus ensina os princípios de conduta e muita gente não quer aceitar esse negócio. Mas essa conduta que Deus nos ensina, ela é sempre uma conduta baseada naquilo que está realizado. Não é uma conduta para conquistar um status com Deus. É uma conduta que flui do status. Isso é muito lindo. Não é uma conduta que você vai usar força de vontade para conquistar e construir. É uma conduta que vai fluir do poder que já está concedido. É totalmente diferente. A vida cristã não é a vida da lei de Moisés e que a gente tem que fazer força para cumprir. A conduta cristã é um fluxo que flui de algo que já está estabelecido e concedido. Está entendendo? Isso é muito importante que eu estou ensinando. Portanto, conduta, o andar cristão é algo muito, muito importante para que a gente possa ter uma harmonização entre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Porque nós temos essas 3 dimensões no nosso ser. Aquela primeira parte que eu ensinei ontem, do nosso status com Deus, se relaciona somente com o nosso espírito. Em espírito nós somos amados. Em espírito nós somos justificados. Em espírito nós recebemos uma nova natureza bendita. Em espírito nós temos contato com regiões celestiais. Isso não tem nada a ver com a nossa sensorialidade. Por isso que quando às vezes eu falo isso, as pessoas pensam assim, mas pastor, eu não sinto nada do céu, como é que é isso? Porque você não sente, cara. O espírito não é uma coisa que você tem que sentir, não. Você não precisa sentir isso. Você tem que crer. Entendeu? A palavra de Deus diz que nós estamos em regiões celestiais, mas nós não estamos fisicamente, nós estamos no espírito, em contato com essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que existe uma coisa espiritual e uma coisa física em você. Entendeu? Se você não aprender que você tem que trazer as 3 dimensões do teu ser para Jesus, não vai adiantar nada o que ele fez em espírito. Não basta que Jesus me ame em espírito, que ele tenha transformado o meu espírito e dado a mim uma justiça perfeita e que ele tenha me feito agradável a ele, por Jesus Cristo, se eu não entender que agora eu preciso agradá-lo em outra área. Agora sou eu que preciso agradá-lo. Agora sou eu e você que precisamos agradá-lo. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele fez algo para que nós possamos fazer em cima do que está feito. Ele nos fez agradáveis para que a gente aprenda diariamente a ser agradável. Deixa eu explicar melhor. Ele nos fez agradáveis em espírito para que a gente agora aprenda a ser agradável na alma e no corpo, ou seja, nas nossas ações. Entendeu? A alma é o nosso pensamento e emoção, é as nossas sensações. A alma tem essa coisa da emoção, tem essa coisa do pensamento, tem essas coisas das decisões. Isso é a alma. Então a gente precisa aprender diariamente a permitir que essa doutrina bendita do Evangelho transforme a nossa conduta, sim. Por muitas razões. Porque se a gente não for transformado na conduta, e a gente viver de acordo com a natureza meramente carnal e humana, entendeu? A gente vai estar contrariando radicalmente o que foi feito. É o que Paulo, esse próprio apóstolo Paulo, ele diz isso em todas as suas cartas. Ele está dizendo, lá em Romanos, por exemplo, ele diz
para quem já recebeu esse benefício, né? De receber esse status glorioso de Deus no Espírito. Ele está falando lá, olha, vocês vão ter uma opção de viver segundo a carne ou segundo o Espírito. Vocês têm que fazer uma decisão diária. Porque se você receber um status tão glorioso em Espírito, mas for estúpido, por isso que ele está falando aqui que a gente tem que ter sabedoria espiritual, porque isso pode acontecer, entendeu? Você vai ter resultados muito destrutivos, mesmo sendo amado de Deus. Você tem dúvida disso? Então, quando alguém vem com esse papo assim, pastor, esse negócio de você ensinar a graça, as pessoas podem achar que elas podem viver de qualquer jeito. Isso é verdade? Eu vou te dizer uma verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque viver de qualquer jeito traz resultados nefastos por viver. Entende? A natureza carnal, ela é pecaminosa. Se Deus nos deu o benefício de ser livres do pecado em espírito, nós ainda temos a possibilidade de termos domínio do pecado na alma e no corpo. E eu vou te dizer uma coisa, esse resultado é terrível. Quando alguém se submete ao pecado da alma e do corpo, ela está trazendo para si mesma uma contradição terrível contra aquilo que Jesus realizou em espírito. Por isso que não existe esse negócio de o crente pode viver de qualquer jeito só porque ele foi agraciado com um status divino. Entendeu? Existem muitas implicações bíblicas para não se viver de maneira pecaminosa, torpe, errada, dominada pelo pecado. Não é porque Deus me ama e me deu um status de antemão que eu posso viver largado na minha própria estupidez, na pecaminosidade do coração, porque eu colherei resultados nefastos no viver, mesmo sendo amado por Deus. Eu te garanto uma coisa, isso não é uma coisa que ninguém deve almejar na vida. Viver desse jeito, tendo uma conduta meramente carnal e pecaminosa, traz consequências nefastas pelo seguinte, porque esse é um ambiente em que o Espírito de Deus não atua, mas existe um outro Espírito que atua. Tá vendo só como que é? Qual é esse Espírito? A palavra de Deus diz que o Espírito de Satanás é que trabalha com o pecado e com a natureza carnal do homem. Então, se o crente não entender isso, ele vai estar dando lugar ao diabo, que é o que Paulo diz em Romanos, em Efésios, aliás, não deis lugar ao diabo, porque o cara pode ser amado de Deus, ele pode ser um cara realmente agraciado com a graça e a justiça de Deus no seu espírito, mas do lado de cá, do lado da alma e do corpo, ele pode estar dando lugar a uma coisa que não é para dar, ao pecado e a Satanás. E aí, sabe o que acontece? Ele vai colher os resultados nessa dimensão do corpo e da alma, ele vai colher resultados correspondentes. Aí eu vou te falar uma coisa, o cara vai viver uma vida dividida. Uma vida dividida, entendeu? Onde ele não vai perceber em si mesmo os benefícios daquilo que Deus já produziu de maneira prévia para ele, porque ele vai ter dúvida disso. Ele vai olhar para esse domínio horroroso a que ele está se submetendo diariamente, e ele vai duvidar da palavra de Deus. Eu não acredito nesse negócio, não. Eu não acredito que Deus me ama, que eu sou justo, que eu sou santo. Por quê? Porque
a experiência física dele vai falar muito mais alto do que a experiência espiritual. Esse é o primeiro resultado diabólico de viver uma vida carnal e pecaminosa, mesmo tendo recebido os benefícios, né, da redenção no Espírito. Está entendendo por que a nossa conduta tem que ser totalmente nova e transformada? Para que a gente possa receber os benefícios da redenção no nosso corpo e alma. Nós não podemos pensar que nós somos só espírito. Quando a gente vive assim, a gente vai colher resultados nefastos, horrorosos, de viver uma vida que não esteja em harmonia com a glória do Espírito. Por isso que a conduta é muito importante. É por isso que santificação não é uma coisa só do Espírito. Santificação é uma totalidade. Santificação é eu aprender a harmonizar o meu corpo e alma com aquilo que eu já tenho em Espírito. Perdão. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje eu estou fazendo uma conexão perfeita entre aquilo que eu ensinei ontem. Não basta que Deus tenha feito coisas gloriosas de antemão ao nosso respeito. É preciso que a gente coopere com o Senhor e traga o nosso corpo e alma a esta glória do Espírito, para que tudo em nós seja transformado. A nossa conduta tem que ser uma conduta fluente dessa coisa. É uma coisa linda, não é uma coisa forçada. Não é uma força de vontade. Eu sempre falo isso, porque tem gente que quer fazer isso através da disciplina pessoal. Não é esse o caminho. É o caminho da quietude, é o caminho de receber poder, é o caminho de receber do Espírito, de receber capacidade daquilo que já está produzido. Você está entendendo? É muito poderoso e muito bendito esse negócio. Não é uma coisa que eu tenho que fazer para conquistar, é uma coisa que eu tenho que fazer porque já fui conquistado, já está feito, já está concedido. É deixar fluir. Não é tentar produzir, é deixar fluir. Com tudo isso que eu falo diariamente, você está começando a formar um quadro na tua cabeça, entendeu? Quando Deus fala de moralidade, por exemplo, Ele não está falando para você fazer força para ser bonzinho, entende? Ele está falando assim, ó, abre as comportas da tua alma e deixa a minha bondade fluir através do teu coração. É isso que significa santificação. É você permitir que a glória represada de Deus que está no teu espírito comece a fluir onde antes não fluía. Entendeu? Você concorda comigo? Todos nós aprendemos a viver uma vida por nós mesmos. Eu faço, eu aconteço. E a gente vai perceber que esse tipo de vida não tem influência de Deus nenhum. A gente tenta ser bonzinho, a gente tenta lidar com as pessoas, a gente tenta ter paciência, a gente tenta ter bondade. Quanto mais a gente tenta, mais a gente percebe que não consegue. Entendeu? Mas quando eu estou falando de conduta cristã, eu amo falar de conduta cristã em cima dessa glória daquilo que está realizado. Por quê? Porque eu também, ao longo da vida, já tentei. E eu vi que não funciona. Até que Deus me fez entender que não sou eu que faço para Jesus, é Jesus que faz em mim. Não é você que faz a conduta cristã, é Jesus que faz com você, pelo seu poder. Está entendendo? Antes de terminar esse áudio, eu diria o seguinte: Deus nunca manda você fazer algo na tua conduta que Ele não esteja disposto a ser o capacitador dessa conduta que Ele está pedindo de você. Está entendendo? Deus, por exemplo, Deus nunca fala para você ser generoso
Sem que ele seja o capacitador dessa generosidade. Entendeu? Porque ele sabe que você e eu, a gente aprendeu desde o ventre, desde o berço, que a gente gosta de segurar as coisas para nós. A gente gosta de proteger aquilo que é nosso. Isso é uma coisa da carne, da natureza meramente humana. Aí quando chega Deus, com essa doutrina de glória, ele fala assim: meus filhos, a minha natureza não é mão de vaca. A minha natureza é uma natureza de bondade, de dádiva. Eu sou um Deus que amo agraciar e dar, e dar, e dar. Então, quando você vira meu filho, eu gostaria de ver você assim que nem eu. Aí ele dá alguns comandos de generosidade. E se você não aprender que essa nova conduta tem que fluir do espírito dele, você tentar fazer isso pela tua capacidade, você vai estar tentando usar um carro a gasolina jogando água no tanque, entendeu? Porque o combustível real não é você, entendeu? Como que conduta é uma coisa gloriosa que faz com que a gente equilibre, harmonize o nosso corpo e alma com aquilo que Deus realizou poderosamente em nosso espírito. Mas como que ele faz isso? Pela sua própria capacidade. Entendeu? Eu olho para certos desafios da palavra de Deus. Antigamente eu olhava e falava: cara, como é que a gente pode fazer as coisas de Deus, né, tão sublimes? Hoje eu não penso assim. Hoje eu penso assim: essas coisas que Deus estabelece para a nossa vida só podem ser realizadas pelo glorioso Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. O que Ele requer de mim é Ele que vai fazer. Eu tenho que cooperar com Ele. Eu tenho que dar espaço para Ele agir em mim. Eu tenho que agir com Ele. Entende? Eu tenho que agir com Ele. Ele tem que agir comigo. Eu não estou sozinho para fazer a vontade de Deus. É o que Paulo está falando nesse texto. Se a gente não tiver essa inteligência espiritual, a gente está agindo de maneira burra, tentando fazer uma vontade de Deus sem entender os mecanismos dessa dinâmica com Ele. A gente vai tentar fazer coisas para Deus, ao invés de fazer coisas com Deus. E a gente não tem que fazer nada para Deus que não flua dele. Eu tenho falado isso todo dia. Entendeu? A gente tem que aprender a receber. Entendeu? Não existe nenhuma conduta cristã que seja uma coisa disciplinada, que você tem que aprender a exercer disciplina pessoal. Toda conduta que Deus estabelece para você e eu fazermos numa base diária, Ele quer ser e será o capacitador em nós dessa coisa que Ele pede. Entendeu? Quando a palavra de Deus diz assim: revesti-vos de ternos afetos, você está entendendo que isso é uma ordem? É uma ordem, né? Se revista de ternos sentimentos de ternura. É uma ordem de Deus. Aí você vai tentar fazer isso por conta própria, só se você quiser se frustrar terrivelmente. Você fala: Senhor, eu entendi tua ordem, agora vem comigo e me enche de afetos. Vamos praticar isso hoje. Em vez de ter raiva de alguém, eu quero ter ternura. Aí você pratica. Através do esforço? Não. Você vai ter a alegria de ver Jesus trazendo esse negócio ao teu coração. Essa ternura começará a brotar. Você entende? Você entendeu a ordem, sabe que não é você que vai produzir. Você vai procurar o quê? Eu estou te dando um exemplo prático do que é conduta. O que você vai procurar? Você vai procurar, com o Espírito que habita em você, perceber ternura. Entendeu?
com gente chata. Uhum. Rapaz, gente chata é um bom teste. É um bom teste. Falar assim, Senhor, me dá graça. Para ter ternura com essa pessoa. Uhum. Me ajuda a ter ternura, bondade. Você só vai perceber que é Jesus que faz em você. Uhum. Você vai perceber que a tua conduta vai ser mudada porque é Jesus que faz. Se você tentar fazer, você não vai conseguir, não. Deixa eu te dar logo um aviso. Toda a vida cristã é feita pelo fluir de uma raiz gloriosa que Deus já preparou previamente em você. Está entendendo? Aleluia. Eu tenho muito para falar, né? Porque a vida cristã é toda baseada em conduta, em cima daquilo que está realizado. Essa é a vida cristã, o equilíbrio entre o que está feito eternamente e aquilo que está sendo realizado na alma e no corpo numa base diária. Isso é vida cristã. Pegou o quadro geral? Aleluia. Então a gente pode trabalhar todo dia numa base diária em cima dessas duas facetas poderosas. Aquilo que Jesus fez em nosso favor e aquilo que nós estamos realizando com Ele a partir do que Ele fez. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Pai querido, muito obrigado. Porque esse é o quadro geral que eu tive que traçar em poucas palavras para que a gente possa meditar e possa contemplar, sabe, o quadro todo. Não pensar que a vida cristã é só uma faceta. Não é só um lado e não é só o outro lado. Uhum. Porque se a gente olhar só o lado da conduta, a gente também está errado. Uhum. Uma conduta que só olha a conduta, mas não olha o que está feito, ela vai cair em problema. Porque eu vou estar tentando fazer para conquistar, fazer para ser. Eu vou tentar montar a minha identidade a partir daquilo que eu faço. Não. O quadro completo é: eu só posso fazer coisas boas e gloriosas com Deus, porque Ele já me fez ser filho. Ele já me fez abençoado de antemão. Senhor, eu peço que o Senhor dê essa revelação a quem me escuta, porque isso é tão lindo, é tão glorioso, que preciso de uma ajuda tua. A cabeça humana, ela é condicionada com essa coisa da religião, ela não é condicionada com a graça. E eu te peço isso agora. Espírito Santo de Deus, sopra no coração dos meus queridos, para que eles tenham um desejo glorioso de viver a vida cristã de fato, de não contemplarem apenas uma faceta da palavra de Deus, mas viverem plenamente o que o Senhor deseja para nós. Porque assim o mundo verá que nós somos realmente diferentes, para melhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente a sua palavra, a palavra dele, no teu coração nesse dia. E você esteja desejoso de viver essa totalidade da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu like pra gente, compartilhe esse áudio e escute o áudio de ontem, porque se você não tiver a parte 1, você vai ser desequilibrado na parte 2. Amém? Deixe seu comentário. Em nome de Jesus. Amém.